Hoje a gente vai aprender inglês com GTA. Não só isso, mas vocês vão poder entender as cenas do GTA inteiramente sem legenda, sem português, sem nada. Só de ouvir, vocês vão entender tudo depois dessa aula, claro. O que eu queria que vocês fizessem é prestem atenção nas palavras em laranja, porque provavelmente são palavras novas para vocês. E também prestem atenção nas palavras em verde, porque essas palavras a gente vai focar na pronúncia. Sem mais delongas, vamos começar a aula. Let's go! Alright. Look, I made a judgment call. Alright, look. Então aqui ele tá falando, tudo bem, olha, a gente utiliza esse alright para concordar com algo ou então antes de dizer algo. Você também pode utilizar para dizer que tá tudo bem. Se alguém pergunta para você, how are you? Você também pode responder, I'm alright. Alright, no caso, eu quase não pronuncio esse T. E ficaria, I'm alright. Agora aqui ele fala, I made a judgment call. O que seria make a judgment call? Make a judgment call seria tomar uma decisão. Então a gente tem que lembrar que a gente utiliza o make, o verbo make. Nesse caso ele fez o passado, né? Passado de make seria made. I made, eu fiz, eu tomei uma decisão. Olha só o meu exemplo. Let's make a judgment call. Então vamos tomar uma decisão. Let's make a judgment call. Alright. Look, I made a judgment call. I don't know if it was the right one. I did what I thought I had to do. Então aqui ele falou, I don't know if it was the right one. Então esse I don't know significa eu não sei. A gente utiliza o I don't sempre quando a gente quiser negativar e dizer que a gente não faz algo ou algo do gênero. Então sempre que vocês querem falar assim, eu não dirijo. Então I don't drive. Se você quiser falar eu não cozinho, então você fala I don't cook. Esse don't é o negativo do presente simples. A gente tem que lembrar que para he, she, it a gente usa o doesn't, mas a gente vai falar isso um pouco mais para frente dessa aula. Na próxima frase, ele fala I did what I thought I had to do, ou seja, eu fiz o que eu achei que tinha que fazer. Todos esses verbos são irregulares do passado simples. Então, alguns verbos que para a gente jogar ele pro passado, eles têm a forma deles mesmo, não tem jeito. A gente tem que memorizar, essa é a única maneira da gente aprender esses verbos, tá? Os irregulares do passado. Por exemplo, o passado do do é did, o passado do think é thought e o passado do have é had, tá? Olha só esse exemplo aqui de pronúncia do did. I did the homework. Ou seja, eu quase não pronuncio esse último D aqui dele, né? Agora, olha só a pronúncia do verbo thought. I thought about it. E do verbo had. I had a cat, tá? Então, pra gente jogar eles pro passado, pros irregulares, realmente tem que memorizar. Vou deixar na descrição desse vídeo uma playlist de um aplicativo que eu acho perfeito para memorização. I don't know if it was the right one. I did what I thought I had to do. I had a young family, Franklin. Olha só mais um exemplo aqui então do verbo had, que é o passado do verbo have. I had a young family. Então, had, eu tinha ou eu tive, e a young family seria uma família jovem. Olha só aqui o meu exemplo, juntando a pronúncia do had a, né? Então, I had a house. Pausa no vídeo, porque agora eu vou falar um palavrãozinho. Então, se você não quer aprender, dá uma pulada aqui. Provavelmente eu vou deixar a timestamp para você pular, tá? Só que essa parte é muito importante, porque ele utiliza uma estrutura muito importante no inglês. Eu, André, acredito que é importante ensinar palavrão. Então, eu inclusive já fiz essa discussão lá no meu Instagram, @AndréPianaro, se você quiser me seguir lá, tá? Aonde eu perguntei pro pessoal, e todo mundo quis que eu ensinasse palavrões, não porque eles fossem usar, mas porque eles já queriam saber, se isso tá no jogo deles, ou do aluno, né? Ou então tá no filme do aluno que o aluno tá assistindo, ou então até mesmo na música. Então, eles me falaram, André, eu prefiro aprender, não significa que eu vá usar, mas só para eu saber quando alguém estiver falando isso ou não. Então é meio difícil a gente proteger 100% as pessoas dos palavrões, tá bom? Mas se você não quer aprender, eu entendo a sua decisão. Mas, então já saiba que na próxima palavra aqui vai ter um palavrãozinho bem comum no inglês, beleza? Let's go. I had a young family, Franklin. I was running with a crew of crazy motherfuckers with nothing to lose. I was running with a crew. Olha só que louco. I was running with significa eu estava andando com alguém, trabalhando com alguém, fazendo, né, o famoso corre com alguém. Eu sei que a tradução literal do running é correndo, mas quando a gente utiliza nesse contexto, o run with é uma expressão meio que de andar junto. E crew significa uma equipe, um time, uma gangue. Então, olha só os meus exemplos aqui, ó. I'm running with John now.
running with John now. Então, isso aqui pode ser tanto literal, no sentido de corrida de exercício físico, ou então pode ser meio que, pô, eu tô fazendo rolê com o John, eu estou andando, né, trabalhando com o John. E my crew is awesome. Perceba que crew tem esse R, né, bem americano, né? Não pode falar crew, você tem que falar my crew is awesome. E daí no resto ele fala of crazy motherfuckers with nothing to lose, ou seja, crazy a gente sabe que é doido, né? Perceba que eu não coloco S no crazy, então não é crazies motherfuckers, é crazy motherfuckers. E daí motherfuckers significa como se fosse os filhos da puta, né? E nothing to lose seria nada a perder, ou seja, I was running with a crew of crazy motherfuckers with nothing to lose, ou seja, eu estava andando com uma gangue de filhos da puta doidos com nada a perder. Olha só a pronúncia do nothing. Então, a gente vai utilizar aquele TH, no TH ali, coloca a língua entre os dentes e assopra. Nothing. I have nothing to lose. Ou seja, eu não tenho nada a perder. Vamos lá continuar. I was running with a crew of crazy motherfuckers with nothing to lose. I saw an out. A future for me, for my family. I took it. Mais um verbo irregular, agora o passado do see, que é saw. Eu vi, né? I saw. An out, uma saída. Então, eu vi uma saída. Olha só o exemplo aqui da pronúncia. I saw a guy going out. Agora, I took it. Então, eu peguei, né? Esse é o passado do take. Took é o passado do take. O take, lembrando que tem vários significados. Um deles é pegar. Então, I saw an out and I took it. Eu vi uma saída e eu peguei. Outros exemplos que a gente tem aqui, ó. I took some things for you. Ou seja, eu peguei algumas coisas para você. Então, aqui o took tá como peguei mesmo. Mas olha só o meu segundo exemplo aqui, que é I took my pills already. Ou seja, eu já tomei as minhas pílulas. Então, se a gente for traduzir, o take pode até ser o verbo tomar. I saw an out. A future for me, for my family. I took it. E aí, tá preparado pro teste? Então agora eu vou tocar toda essa parte de novo, sem legenda, sem português, sem auxílio nenhum, e você vai entender isso em inglês. Aí depois desse primeiro teste, a gente vai pra parte 2. Vamos pro teste. Alright. Look, I made a judgment call. I don't know if it was the right one. I did what I thought I had to do. I had a young family, Franklin. I was running with a crew of crazy motherfuckers with nothing to lose. I saw an out. A future for me, for my family. I took it. E aí, bora continuar então? Vamos pra parte 2? Como é que foi o teste? Deixa aqui nos comentários se vocês estão aprendendo coisas novas. Mas antes, um recadinho que eu preciso passar pra vocês. Pausa no vídeo só pra lembrar vocês que as inscrições pro meu curso English Quest, no qual a gente vai aprender inglês com videogame, música, seriado e muito mais, estão abertas. O link tá aqui na descrição se você tem interesse em se tornar o meu aluno. Ah, e não só isso, mas eu também tô dando agora de graça mesmo todas as atualizações pro meu curso e todos os novos módulos. Módulos, por exemplo, de Professional English, ou seja, vocês vão aprender um inglês profissional. Se vocês têm alguma entrevista, vão participar de alguma reunião, alguma viagem internacional, tudo isso vai estar lá no English Quest. Vamos voltar para a aula. I saw an out. A future for me, for my family. I took it. You took it? Man, you burned every motherfucker you've ever known. You burned every motherfucker you've ever known. Ou seja, você queimou todo o filho da puta que você já conheceu. O que acontece aqui com o verbo burned? Perceba que ele tá com um ED porque ele tá no passado. Você queimou. O verbo queimar é burn. E o passado, burned. Olha só o meu exemplo aqui, ó. She burned my dinner. O pessoal muito me pergunta, André, o que é esse you've ever known? You've ou you have known. Esse é o present perfect. A gente usa ele quando tem uma conexão com o passado presente ou então quando você está falando de uma experiência no passado que você não sabe a data exata. Então você não tem recordação se foi há um ano atrás, 2 anos atrás. Quando você não sabe a data, normalmente a gente usa o present perfect também. Lembrando que a gente tem que utilizar o have ou o has, depende, claro, do sujeito. Para I, you, we, they, a gente vai usar o have. E a contração dele é v, I've, you've, we've. E daí a gente vai colocar o past participle, que é a terceira forma de conjugação do verbo no inglês. Cada verbo tem a sua forma, como por exemplo aqui, ó, no exemplo go. A terceira forma dele é gone. O past participle dele, a forma past participle é gone. Ó, I've gone to Canada. Olha um outro exemplo aqui, ó, agora com he, she, it, que utiliza o has ao invés do have. Ó,
He's gone to Canada. O verbo to be também tem uma. Dá uma olhada aqui, ó. A terceira forma dele é o been. I've been in Europe. Ou seja, eu já estive na Europa. Um outro exemplo é o verbo suffer, que é um verbo regular, ou seja, você só adiciona ed nele. Olha só o exemplo. Look, she has suffered an accident. You took it? Man, you burned every motherfucker you've ever known. It was that or die. Rapaziada, vocês vão terminar essa aula manjando muito do passado. Olha só esse daqui que é importante. It was that or die. Ou seja, era aquilo ou morrer. O que acontece aqui com o was? O was é o passado do verbo is, am. Então ele é o passado do to be, o passado simples, né? Então olha aqui, ó. O nosso exemplo was tired, ou seja, estava cansado. He was tired, she was tired, it was tired, I was tired. Eu estava cansado. E o plural dele, que muitas pessoas se confundem, é were. É como se você fosse falar o verbo work, só que sem o K. Were. Olha só. You were tired, we were tired, they were tired. Sempre que você for querer falar eu estava ou eu era, então é esse cara que você vai usar. Was ou were. Depende da pessoa que você está falando. Fucker you've ever known. It was that or die. Look, I know it sounds cold. I don't expect you to understand it. Not yet, but you will. Look, I know it sounds cold. Ou seja, olha, eu sei que soa frio. Sounds significa soar. Olha só esse exemplo. This sounds like a good idea. Isso soa como uma boa ideia. E esse I don't expect you to understand it significa não espero que você entenda. Esse expect vem de esperar no sentido de ter expectativas. Olha esse exemplo. I don't expect Curitiba to win the match today. Com todo respeito ao Curitiba e a todos os coxas brancas do Paraná, um forte abraço para vocês, respeito muito esse time, mas é só para usar como exemplo, tá bom? E a próxima parte é not yet, but you will. Yet significa ainda. Olha só esse exemplo. I haven't done my homework yet. Olha só que interessante, eu estou usando o haven't, que é o negativo do presente perfeito que a gente acabou de aprender. Então, se você quiser falar eu não fiz ou eu não fiz ainda, a gente utiliza essa forma aqui, ó. I haven't done my homework yet. Legal? Você pode substituir o my homework pelo que você quiser. E já na próxima frase a gente está falando but you will, ou seja, você vai. You will seria você vai, que é o futuro. Tem outras maneiras da gente expressar futuro no inglês, mas o will é a simples, é a mais famosinha delas, vamos dizer assim. Olha só o meu exemplo. You will go out today, right? Ou seja, você vai sair hoje, certo? Look, I know it sounds cold. I don't expect you to understand it. Not yet, but you will. When you got ties of your own. Tem uma exceçãozinha aqui pra gente utilizar esse you've got, que é nesse sentido de ter, de tem. Tanto é que esse you've got pode ser utilizado, pode ser substituído por you have. Então, quando ele fala you've got ties of your own, ele tá falando quando você tem seus próprios laços. Perceba que esse tem é de posse, né? Então, esse I've got, às vezes, é utilizado no lugar do have. Mas isso é só uma exceçãozinha, tá? A gente pode ver aqui no exemplo, ó, eu coloquei I've got a car, ou então I have a car. Esse aqui tem o mesmo sentido, beleza? Lembrando que your own significa seu próprio, como por exemplo, your own apartment, ou seja, seu próprio apartamento. You will. When you got ties of your own. Look, you wake up one day and your legs, they just give. Look, you wake up one day and your legs, they just give. Ou seja, olha, você acorda um dia e as suas pernas simplesmente desistem. A gente utiliza o just, que no geral significa apenas ou somente. E também o give significa dar, mas também pode ser utilizado como desistir. Às vezes a gente fala give up para dizer desistir. Como no exemplo, they will just give up. Eles vão apenas desistir. Look, you wake up one day and your legs, they just give. You just can't run anymore. And you just can't run anymore. E você apenas não consegue correr mais. Can't é o verbo modal. Can't é o negativo do verbo modal can, que significa não conseguir ou então não poder. Eu posso utilizar ele com qualquer outro verbo, como aqui, por exemplo, I can't do this, ou seja, eu não consigo fazer isso. She can't cook, ela não pode cozinhar. Ou então, they can't drive very well, eles não conseguem dirigir muito bem. Perceba que o can't
nunca muda. Independente se é plural, singular, sempre vai ser can't. Perceba que a pronúncia do can't quase que é bem parecida com a pronúncia do can, positivo. Então quando eu falo I can do this, é meio que uma questão de entonação que também nos ajuda a decifrar se eu falei can ou can't. Look, you wake up one day and your legs, they just give. You just can't run anymore. Agora a gente vai para a parte 2 do nosso teste. Vou tocar essa cena de novo para vocês, sem legenda, sem português, sem auxílio nenhum, e vocês vão entender ela inteiramente no inglês, somente no áudio. Let's go! You took it. Man, you burned every motherfucker you've ever known. It was that or die. Look, I know it sounds cold. I don't expect you to understand it. Not yet, but you will. When you got ties of your own. Look, you wake up one day and your legs, they just give. You just can't run anymore. Não se esquece de ver ali na descrição desse vídeo o nosso curso English Quest para você aprender inglês com jogos, beleza? Se inscreve aqui para você receber as próximas aulas, hein? Porque esse canal vai postar mais aulas sobre videogame e inglês. Vejo vocês na próxima. Have a good one. See you!